enquanto nós humanos estivermos ferindo só uns aos outros, as coisas vão se sustentando, porque, afinal de contas, justiça não existe no sentido da universalidade que nos rodeia, porque as coisas sempre estiveram por aqui dessa maneira. Então não há interferência de coisa alguma. E estamos todos acostumados a viver, a levar nossas vidas dentro de um padrão em que ter o suficiente para levar adiante a vida, para a sobrevivência pessoal, familiar, e mesmo alguns humanos mais, vamos assim dizer, sensíveis, que também se preocupam com levar a vida dos demais, dos grupos, das coletividades. Alguns outros humanos já não estão nem aí para nada disso. E levar a vida, tocar a vida adiante, é um desafio imposto pelas regras da evolução no âmbito da selvageria que a gente vê aqui na Terra, seja a selvageria, desculpem a redundância, da própria selva ou a selvageria dita das partes civilizadas da Terra. Mas penso que já não há mais essa distinção, a não ser pelos teatros, pelos cenários que esses dois contextos emprestam à nossa percepção, mas a vida se expressa em ambos com muita selvageria. Observando exatamente essa questão do ter para poder sobreviver, ou seja, ter algo, ter alguma coisa, ou ter muito para tocar a vida adiante, nós fomos, como falei, nos acostumando, estamos todos acostumados a termos além da conta, ou a termos um pouco mais do que o que precisamos. E isso há uma cota de prudência no campo da sobrevivência, porque quem tem um não tem nada, quem tem dois ou três só tem um, porque pode perder uma ou outra coisa, ou seja, ter um pouco mais, ter algo de reserva para poder manter o jogo da sobrevivência, também, entre aspas, nos acostumamos a tomar isso como sendo não só aceitável, como necessário, mas também nos acostumamos e estamos, obviamente, condicionados a tomar como natural e normal, e de fato é, dos nossos padrões, e mais que normal e natural, é comum, a nós vermos e também fazermos parte dessa neurose existencial pela acumulação de riquezas, não em níveis que expliquem o porquê de nós humanos todo dia acordarmos para ter que lidar com inúmeros monstros, dificuldades. Naquele dia a gente fala agarrar-se com leões para poder sobreviver. Eu não digo nesse sentido, eu digo na acumulação já, entre aspas, algo desnecessária, ainda que vinculada à manutenção do nosso modo de vida, da nossa maneira de viver, sejamos nós um empregado, um subordinado, uma certa estrutura econômica ou mesmo sendo chefes ou donos de pequenas empresas ou grandes empresas, ocupando funções disso e daquilo, pouco importa. Aqui nós estamos nos referindo à questão humana perante a natureza da sobrevivência ou a natureza da postura psíquica do acúmulo de riquezas, sendo esta necessária ou não, perante as circunstâncias do que cada um pensa. Mas nós podemos dizer que, até um certo ponto, todos nós estamos acostumados e condicionados a vivermos assim, a gente acha natural, mas até que ponto a gente deveria achar isso natural? Nós, manipulados pela mídia, e essa mídia tem donos, são exatamente esses bilionários,
Nós somos transformados, penso eu, numa sociedade de consumo e a vontade de consumo de coisas que nós não precisamos ter, mas quando vemos alguém tendo a mídia colocando isso na nossa face, a gente quer ter. Então, esse tipo de vontade de querer ter encobre de fato o problema, obscurece totalmente a reflexão que deveríamos ter, se realmente a gente precisa daquilo. Mas aí é como se os que muito têm na Terra tivessem criado uma mania do mais miserável ser humano em termos de posse material, até alguém já rico, milionário, querer sempre ir adiante, ir adiante. Milionário, bilionário, trilionário. E a questão é, essa coisa tem fim? Satisfazer o tamanho da ganância ou da ambição de certos egos humanos, a natureza planetária jamais conseguirá atender ou satisfazer o grau dessa necessidade. Na verdade, vários planetas já seriam poucos para satisfazer a ganância ou a ambição de alguns seres humanos. Mas a pergunta que eu me faço é, de novo, até onde nós vamos nos acostumar com essa aparente normalidade de endeusar? Obviamente, esses humanos se auto-endeusam através da própria vida que eles mandam e da qual são donos, né? Mas até que ponto os humanos menos favorecidos por esse jogo, né, permanecerão indolentes em relação a isso tudo? Em termos de história, no passado nós víamos revoluções. Mas hoje em dia ninguém vê mais isso. Não há mais revolução a ser lutada, a ser produzida, aquela história de substituir um monstro por outro. Ah, aquele déspota é um monstro, vamos tirá-lo aí, coloca outro no lugar que é pior do que aquele. Ah, aquele ditador vagabundo é não sei o quê, aí põe outro ditador que é mais vagabundo que aquele. E assim, pouco importa se é de direita ou de esquerda, os déspotas, os vagabundos, os ditadores, os criminosos, os mentirosos, os enroladores profissionais, esses homens e mulheres cuja ganância já não se pode medir com alguma medida razoável. De novo, até que ponto a razoabilidade disso pode ser medida, ou será que já perdemos todas as medidas para isso? Eu penso que nós perdemos, sim, todas as medidas para isso. Por isso, penso que não há muito a ser feito, não há nada a ser feito no sentido de movimentação política, porque a própria esquerda, que cuidava de lutar contra isso em tempos idos, mas os esquerdistas de hoje são tão bilionários e blá 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 como os que antes eles brigavam, contestavam, ou seja, essa coisa de direita e esquerda é só para enganar, vamos assim dizer, ou para melhor passar o tempo das pessoas que ainda não chegaram lá, se por lá entendermos esse clube de poucos. Porém, esses bilionários, esses milionários, esses trilionários, e não os critico, porque eu não sei se a minha condição humana, em estando vivendo a circunstância de vida de cada um deles, não fizesse igual ou pior, não os posso criticar nesse sentido, ainda que eu corro o risco, frente à minha própria consciência, de achar que eu tenho cá meus próprios limites, no sentido dessa busca ou dessa ambição desenfreada por amealhar bens, blá, blá, blá. Eu tenho as minhas limitações, mas como não tenho posses, isso é mera teoria de minha parte. Mas mesmo assim, o que é que eu penso? Nós perdemos sim a condição natural de resolvermos isso. Não há mais discurso, não há mais revolução, não há mais ideologia política, não há mais conceitos ideológicos dessa ou daquela crença, desse ou daquele naipe que mudem coisa alguma. Mas, enquanto nós humanos estivermos ferindo só uns aos outros, as coisas vão se sustentando, porque, afinal de contas, justiça não existe no sentido da universalidade que nos rodeia, porque as coisas sempre estiveram por aqui dessa maneira. Então não há interferência de coisa alguma.
são os próprios seres humanos e as forças inerentes à sua vida que regulam os fatos. E já que nós humanos perdemos a capacidade de regular o que seria esse aceitável, aí tem o fato inegável de que se nós, além de ferirmos a nós mesmos, estamos também ferindo a natureza, aí a questão muda de figura. Por quê? Porque o mais ingênuo dos ditados humanos ainda assim revela uma certa maturidade ao dizer que Deus perdoa sempre, os humanos às vezes, mas a natureza jamais perdoa. É como se a natureza estivesse fora do contexto do poder de Deus e, convenhamos, obviamente está. A natureza talvez seja o fator que venha a educar toda essa questão de ambição desenfreada de alguns humanos. A natureza assume esse papel de professora, de educadora, já que a vida que levamos, em sendo palco da nossa existência, a gente sempre teve a vida como sendo a escola e o tempo como sendo o professor, para o que os seres humanos podiam aprender e vivenciar no seu dia a dia, mas a mãe natureza está aparecendo aí como alguém que está olhando tanto para o palco planetário como para os cenários construídos e ela parece estar chegando num limite, se é que não já chegou. E aí eu me lembro do Corpus de Ifá. Aqui eu me lembro da revelação de Ifá, mais conhecida como sendo a doutrina dos orixás, ainda que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas por que eu estou me lembrando do Corpus de Ifá? Porque de todas as revelações que podemos estudar ao longo dos compêndios que os humanos produziram, desde os tempos dos livros de Enoque, a maioria desaparecidos, nada contraria essa questão do que um ser humano deveria pretender ter e julgar isso razoável. Mas nos corpos de Ifá, essa é a única fonte no âmbito da revelação que diz que, olha, um ser humano pode juntar seus bens até o ponto de não atrapalhar o bem-estar da aldeia ou da vila que ele pertence. Uma expressão de reflexão singela, num tempo em que o pensamento voava de maneira mais simples entre os seres humanos e outros não tão humanos assim. Mas seja lá o que de humano isso possa existir, mas existe muita sabedoria nessas palavras, porque, em tese, se há um freio lógico para o acúmulo incessante de riqueza e faz com que a agenda de todo mundo na Terra, influenciado por esses super bilionários, seja todo mundo querer ter mais e com isso ninguém se importa se quase ninguém tem coisa alguma e só 1% dos seres humanos do planeta tem 99% da sua riqueza ou algo que se assemelhe a esses padrões de estatística. Mas só no Corpus de Ifá nós vemos esse incômodo que gera no psiquismo de alguém que lê um ser humano pode sim almejar a ter mais do que ele precisa, desde que esse mais não se torne muito, muito mais, que termine causando um problema ao crescimento e ao bem-estar da comunidade em que ele vive, da aldeia, da vila. Olhem que joia preciosa. Quem diabos vai refletir desse modo hoje em dia? Nós perdemos o elo com esses ensinamentos maravilhosos do passado, mas hoje, sim, um bilionário, um trilionário, pode ser o que ele quiser ser. Na verdade, o poder de ser o que esses homens e mulheres desejam reside nas próprias mãos deles, que mandam em tudo.
a BlackRock, a Vanguard, são expressões ou faces desse acúmulo de um capitalismo maluco feito cassino, onde o mercado traduz exatamente mais o aspecto do jogo e do cassino do que propriamente de fortalecimento de empresas com vistas à produção e à distorção total do capitalismo. E a pergunta que sobra é até onde isso vai? Como não há freio, como não há reflexão, como não há mais revoluções, como a reflexão de Ifá está perdida nas brumas do tempo, só o choque da mãe natureza, só os açoites dessa mãe revoltada com que os filhos planetários, os filhos da sua gestão enquanto mãe da Terra, os seus filhos que estão sendo agentes planetários de como se vive. Enfim, só talvez a indignação dessa mãe possa tolher um pouco desses filhos